Boa noite, irmãos e irmãs. Muito obrigada pelo convite, por vir nesta casa. Vou dar uma descontraidinha para combinei com ele. Mas a gente começa assim um pouco descontraído, porque o tema dessa noite é muito importante. Talvez um dos pontos mais importantes dos últimos tempos, falar sobre família. Eu vou começar com uma pergunta para vocês irem refletindo durante todo o nosso bate-papo. E vou encerrar com essa mesma pergunta. A família é a base da sociedade. A sociedade é reflexo da família. Como está a nossa sociedade hoje? Vamos fazer essa reflexão. Um dos grandes propósitos da doutrina espírita para a humanidade é desenvolver dentro de nós os potenciais que Deus nos deu, que estão aqui dentro. E para que ocorra o despertar desses potenciais, o Criador, em sua infinita sabedoria, criou o homem para ser um ser social e viver em sociedade. Porque é em contato com o outro que nós nos aperfeiçoamos. Só que Deus, sabedor de todo conhecimento, quis que a vida social do homem começasse dentro de casa. É no lar que nós temos o nosso primeiro e mais importante contato social. E quando nós falamos sobre família, o assunto por si só ele nos remete a muitas singularidades, porque a família ela está em constante transformação. Porque vamos fazer vamos recapitular um pouco a história. Olha quantas mudanças a nossa sociedade já teve há séculos e séculos e séculos. O único instituto que se fortalece até os dias de hoje é a família. Que se mantém até os dias de hoje. Fortalecer talvez não foi a palavra mais adequada. Porque a família está estremecida. Só que apesar de todas essas transformações, a família nunca deixou de ser e vai continuar sendo a base estruturante para o nosso progresso. Lá na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a este respeito? Aí os espíritos respondem para Kardec assim: diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. O que os espíritos quiseram nos trazer com essa mensagem? Que é pela vida em sociedade que o homem se aperfeiçoa. E essa sociedade começa dentro de casa. Aristóteles dizia que nós somos seres sociais. E sem isso, sem esse contato social, não haveria progresso moral. Vamos trazer um exemplo pouquinho de que nós ficamos 2 anos praticamente privados do contato social. Nunca antes se falou tanto em saúde mental. E por ser a família o nosso primeiro e mais importante contato social, é lá dentro da nossa casa, com os nossos familiares, que está a nossa pedra de toque. O nosso principal desafio, talvez o desafio mais importante da nossa encarnação. Desafios que foram escolhidos por nós mesmos antes de reencarnarmos. Claro, né, a gente não teve lá a total liberdade de montar o nosso planejamento reencarnatório. Nós tivemos supervisão de espíritos benfeitores e cada um pôde opinar conforme seu grau
de amadurecimento e evolução, mas provas que nós sabíamos que nós iríamos passar. Conforme nos descreve a questão 258 do Livro dos Espíritos, que quando nós estamos no plano espiritual, antes de começarmos uma nova existência corporal, nós escolhemos os gêneros das provas aos quais nós vamos passar. Ou seja, todos nós reencarnamos com planejamento reencarnatório. Ninguém nasce assim, livre, eu vou. Não. Então, os nossos encontros familiares já eram previstos, pelo menos a grande maioria. Estes encontros mais firmes, onde há de fato uma união conjugal, onde há o recebimento de espíritos como filhos, já eram previstos. Foram situações escolhidas por nós mesmos. Ou se nós não escolhemos, pelo menos nós tínhamos uma certa ciência do que nós iríamos passar. Sobre esse tema, Joana traz uma mensagem lá no livro Constelação Familiar, uma psicografia de Divaldo Franco, onde ela fala assim, Joana tem muitos livros sobre família. Para quem gosta do tema, é riquíssimo. Divaldo e Raul Teixeira têm livros incríveis sobre esses assuntos. Ela começa assim, esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do nascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Ocorre que, quando nós nascemos, cai sobre nós o véu do esquecimento e a gente não lembra de nada do que aconteceu em vidas passadas e muito menos do nosso planejamento reencarnatório. E isso, por conta desse nosso esquecimento, e muitas vezes nós acabamos prejudicando acabamos agravando, melhor dizendo, os nossos compromissos. Porque pelo fato de nós esquecermos esses nossos planos para essa encarnação, nós não olhamos com o devido cuidado para dentro da nossa casa. Nós precisamos encarar os nossos vínculos familiares como a ferramenta mais importante de progresso que nós temos. Pode ser que seus desafios também estejam fora de casa? Pode ser. Mas a grande chance de eles estarem lá dentro é muito grande. E o convívio familiar é um pequeno exemplo do que nos espera. Porque nós vamos viver em sociedade por toda a eternidade. E cada vez mais, conforme nós vamos evoluindo, mais envolvidos nós ficamos com grupos. Eu não lembro de ter lido, meu amigo Cabral e meu amigo Franco podem falar isso melhor, mas eu não lembro nunca de ter lido um livro de que o espírito saía em uma missão sozinho, em um resgate espiritual sozinho. Eles sempre falam em equipes. Eles sempre estão com grupos de espíritos. Por isso que o nosso primeiro contato social é dentro de casa. Ali dentro do nosso núcleo familiar é um exemplo do que nos espera. Então, que nós possamos, desde já, mudar o padrão vibratório dentro das nossas casas. Buscando o respeito, a paciência, o diálogo, a parceria, a compreensão, o afeto. Por mais difícil que seja a situação, por mais conflituoso que esteja o momento, que a sua melhor atitude, então, seja o silêncio. De não retrucar aquela frase, para aí começar toda aquela briga de novo. Só que nós vamos além. Nós sabemos que a família é formada por grupos de espíritos ligados pelo amor, pelos laços de afeto, mas também por espíritos
que possuem dívidas pretéritas e que justamente reencarnam juntos na mesma família para que eles tenham oportunidade de ajustarem esse conflito deles, esse probleminha do passado, por assim vamos dizer. Só que aí é que a nossa responsabilidade dobra. Porque é dentro da nossa casa que estão os espíritos que nós possuímos as maiores dívidas. A gente não falou que é dentro da nossa casa que está a nossa pedra de toque? Então é lá que pode ser que esteja um espírito que vive com você, no qual você possui profundas dívidas. O que você pode ter prejudicado por muitas e muitas encarnações. E que Deus, em sua infinita sabedoria, em sua infinita bondade, concedeu que vocês reencarnassem na mesma casa para que você saudasse esses débitos com Ele. Ou pelo menos diminuísse o seu débito perante a lei divina. E a doutrina espírita nos traz uma baita bagagem, uma baita ferramenta para que a gente consiga olhar para essas relações familiares de outra maneira. Toda a literatura espírita nos dá ferramentas para que a gente consiga melhorar essa relação. E se a gente nem precisamos falar de toda a literatura espírita, 2 livros nos dão uma base de compreensão sobre relacionamentos, sobre o comportamento humano que é fantástico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Esses 2 livros nos trazem um arcabouço de informações que nos permitem, mesmo que a gente esteja dentro da relação conflituosa, olhar de fora aquela situação e conseguir raciocinar. Porque se a gente for depender do mundo externo, amigos, a gente está muito complicado. Porque hoje nós vivemos uma inversão de valores. Há um desestímulo para a constituição de família. E isso por muitos motivos, econômicos, sociais, culturais. É só nós analisarmos os tipos de música que são consumidos hoje em dia. Algum deles, se a gente for ler as letras, interpretar as letras, te incentivam a estar dentro de casa, te incentivam ao afeto, sem críticas, é uma reflexão. Mas como? Com essa inversão de valores, nós percebemos as pessoas cada vez mais desconectadas de Deus, da espiritualidade. É uma busca muito grande pelo ter e não pelo ser. Só que como que nós vamos fazer uma reflexão sobre família e não trazer Deus? Deus é o supremo amor. É claro, se nós formos pensar em uma reflexão à base da doutrina espírita, à luz da doutrina espírita. Deus é a expressão suprema de amor. E é dentro da nossa casa, é dentro do nosso núcleo familiar, que nós temos oportunidade de viver esse amor. Porque é dentro de casa que nós amamos e que nós somos amados. A família é uma organização de origem divina. Pode passar tudo, na família não vai passar. Por mais que haja desestímulo para a constituição de família, a família não vai acabar. A família é uma organização de origem divina. E o que vem de Deus não passa. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, onde nós encontramos assim. Para concluir esse nosso tópico sobre os vínculos familiares, né? Os espíritos que se unem sobre o mesmo teto. E eles começam assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna. Mas também
pode ocorrer, seja completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Ou seja, cada um tem exatamente a família que precisa. Por mais que a gente escute, eu nasci na família errada. Não, amigo, não, amiga, você nasceu exatamente na família que você precisa para evoluir. Se a gente fosse pensar que a gente nasceu na família errada, era imaginar que Deus erra. E a gente sabe que não existe margem de erro para Deus. Você tem exatamente a família que você precisa para evoluir. E essa mesma dinâmica acontece no casamento. Você tem o companheiro ou a companheira que você precisa para evoluir. A base da família é a relação conjugal. Justamente por isso, a importância do afeto, do respeito, da parceria, da amizade, do companheirismo entre os parceiros. Porque são os vínculos de afeto cultivado pelo casal que permitem a continuidade da família. Em muitos casos, isso Emmanuel traz lá no livro Vida e Sexo, que em muitos casos, mas nesse ponto eu estava até conversando com o Cabral esses dias, há uma divergência doutrinária nisso aqui. Raul traz uma coisa, mas a gente não vai entrar nessa polêmica, mas que em muitos casos esses laços de simpatia foram traçados lá no mundo espiritual. Antes mesmo de nós reencarnarmos. Nós combinamos de, nessa encarnação, partilharmos uma caminhada. Partilharmos experiências emocionais. Ocorre, e isso eu posso falar com muito conhecimento, que são poucos os casais que refletem sobre isso. O número de divórcios e de separações e de dissoluções hoje é altíssimo. Por situações banais. Por falta de diálogo, por falta de respeito. Por falta de saber ceder, por falta de paciência. E essas situações destroem gradativamente esse compromisso assumido anteriormente. Então, quando, por algum motivo, há uma desestrutura do casal, daquela relação conjugal, e a gente encontra brigas, discussões, violências de todo gênero, que não só a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, aquele núcleo familiar tende a se desestruturar, principalmente quando há a presença de filhos, que acabam inconscientemente usando aquele modelo familiar falido como modelo. E aí percebemos, ao longo de muitas relações, filhos repetindo padrões de comportamento daquela família. Aí nós vamos encontrar um cara novo que agride a mulher. Se a gente for olhar a história dele, ele tinha um pai que batia na mãe. Ai, Marina, é sempre assim. É muito difícil tu encontrar um lar estruturado, um lar desestruturado que veio de uma família estruturada. Há casos. Mas, na grande maioria das situações, ele já vem de um lar desestruturado. Ou vem na ausência de um pai, na ausência da mãe, ou vem de um lar muito conflituoso, com muitas discussões, com muita violência. E quando há esse desequilíbrio dentro do lar, é como se nós abríssemos a nossa porta e convidássemos espíritos de desordeiro para habitar ali com a gente. Olha só o que aconteceu com Chico. Um dia, Chico foi solicitado por um casal para que ele fosse até a casa deles. Eles moravam ali perto de Pedro Leopoldo. Os donos da casa, esse casal, eles viviam num pé de guerra. Era uma brigaceira, algo muito conflituoso, desrespeitoso. Não havia harmonia dentro de casa, não havia oração, não havia vigilância de pensamento. Chico foi
Foi até a casa das pessoas, lá perto de Pedro Leopoldo. Quando ele entra na casa das pessoas, desse casal, ele vê em cima da mesa um cacho de banana maçã. E era a banana que ele mais gostava. E ele pensou assim, ai, tomara que eles me ofereçam uma banana. Só que aquilo dali ficou na intimidade dele. E ele começou os trabalhos com aquele casal. E como a coisa foi ficando muito séria, ele esqueceu do desejo dele, nem lembrava mais da banana. Só que quando ele estava no meio do atendimento, tem uma hora que ele olha para a entrada da porta e ele vê 2 espíritos entrando. Espíritos desordeiros, que foram ali para fazer baderna. E um pega e fala por outro assim, vamos comer essas bananas. O Chico assim, como assim? Vamos comer a banana? Os 2 vão lá, comem todas as bananas e vão embora. O Chico fica sem entender nada. Aí, pensando, ele fala, Emmanuel, o que aconteceu? Aí, Emmanuel vem e fala para ele assim, eu vou até ler para não perder a fala de Emmanuel, que é muito... Ele tem um poder de síntese muito grande. Ele fala assim, isso acontece com as casas cujos moradores não oram e nem vigiam. Agora, essas bananas desvitaminadas apenas farão mal aos que a comerem, em virtude de se acharem impregnadas de fluidos pesados. E ele continua explicando da importância da vigilância dentro da nossa casa. Da importância de nós olharmos para a nossa casa como nosso templo. E o de quão prejudicial é um ambiente sem harmonia, com conflito, com briga, com violência. E isso foi o que Chico viu. E naquele momento que ele ficou ali por questões de minutos, imagina como que estava o ambiente. Tá, Marina. Só que, e quando não tem o que fazer? Quando a separação é o único caminho? Quando o divórcio, quando a dissolução da união estável é o único caminho? Então eu já começo, eu vou ser bem direta. Porque há muita divergência na própria doutrina sobre essa interpretação. A doutrina espírita não é contra o divórcio. A doutrina espírita não é contra nada. Nada. Esse equívoco de interpretação de que há pessoas que falam de que a doutrina é contra o divórcio vem de uma interpretação equivocada de uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde Jesus fala assim: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. É daí que vem a interpretação equivocada. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, essa seguinte mensagem: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Ou seja, o divórcio só vem confirmar aquilo que já havia acabado, justamente porque dentro daquele núcleo familiar não está mais presente a lei do amor. Pelo menos entre aquele casal. Só que, veja bem, a doutrina espírita é pautada em 3 bases: ciência, filosofia e religião. Ou seja, ela nos dá todas as ferramentas para que a gente tire e faça a decisão com base no nosso livre-arbítrio. Eu sei o que é melhor para mim. A doutrina espírita me dá um arcabouço, uma base gigante de informações para eu, no meu momento de vida, dentro da minha evolução, e segurando a cruz que só eu sei o peso, vou tomar a decisão. Eu vou ser condenado se eu tomar essa decisão? É claro que não. Até porque, se o divórcio foi tentado de todas as maneiras, não viu que a coisa não está andando, para que ocorra o equilíbrio daquela família, eles vão seguir esse caminho separados. Para lá na frente,
eles se reencontrarem e terminarem esse compromisso que assumiram. Então, se a separação for o melhor caminho para que diminua esse desajuste dentro de casa, que assim seja. Mas, aí vem Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, trazendo um alerta. O divórcio não pode ser facilitado e nem banalizado. E o facilitado aqui não tem nada a ver com as leis humanas, porque hoje separar é muito fácil. O que ele fala aqui em ser facilitado e ser banalizado é para a gente não simplesmente, qualquer coisa eu vou me separar. Não é assim. Você tem um compromisso. Você precisa buscar ajustar aquela situação. Porque cá entre nós, um dos relacionamentos mais difíceis que nós temos é o conjugal. São duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, crenças diferentes, famílias diferentes, que foram criadas de formas diferentes, vivendo juntos. E muitas vezes com dívidas passadas que vieram justamente, vão formar um casal nessa encarnação para se melhorarem. E por que Emmanuel pauta esse seu texto, essa sua reflexão, dizendo que o divórcio não pode ser facilitado? Porque se nós partirmos do princípio que não existem uniões ao acaso, ele não deve ser facilitado. Porque se nós estamos juntos por um motivo, a gente tem que fazer valer a pena. Porque são nesses laços matrimoniais que ocorrem os burilamentos, que ocorrem as reconciliações do passado. O casamento sempre será um instituto sagrado, assim como a família. A família surge de uma união conjugal. Mas, se a decisão for seguirem diferente, está tudo bem. Que façam da melhor maneira, que façam com respeito, que façam com educação. Porque as pessoas às vezes vivem 30 anos juntos, começam um processo de divórcio que parece uma guerra. É uma guerra. Que o processo é algo doentio. Aí todo aquele 30 anos de construção vai ser jogada para fora porque eu estou com raiva de você? Nós precisamos ter essa compreensão e, principalmente, nós vivemos num plano de provas e expiações. Nós somos espíritos imperfeitos, nós temos o nosso lado sombra. Assim como o nosso companheiro, a nossa companheira, tem o seu lado sombra. É um espírito imperfeito. E nós temos que saber lidar nessa dinâmica da vida, do dia a dia, a lidar com essas situações. É assim que nós tomamos a maturidade necessária para levar um relacionamento adiante, que não é fácil. Ocorre que a sabedoria divina jamais instituiu a lei de violência. Então, em qualquer relação, seja de namoro, seja um casamento, não importa o tipo de relação afetiva, que há violência dentro daquela casa, a própria espiritualidade recomenda que exista um afastamento. E isso Joana traz no livro SOS Família. Não sou nem eu que estou falando. Ela fala, nos casos de violência doméstica, onde nós vivenciamos casos de violência verbal, violência psicológica, patrimonial, e isso não importa qual o gênero que está sofrendo a violência e quem está praticando. É necessário, sim, que temporariamente se interrompa aquela situação. Para que lá na frente, quando aqueles espíritos estejam mais calmos e equilibrados, eles continuem no seu caminho. Então, irmãos e irmãs, quando o assunto é família, há uma mensagem que nos é passada de forma muito clara, contundente, incisiva pela espiritualidade. A importância da família para o nosso progresso. A importância da família para o progresso da sociedade. Porque é dentro de casa que nós vamos, compreendendo essa importância da família,
que nós vamos reencontrar Jesus. Vivemos o verdadeiro cristianismo sendo caridosos dentro de casa. E a caridade aqui, ela precisa ser compreendida no seu mais amplo sentido. Não só a caridade material, mas principalmente a caridade na forma de afeto, de carinho, de paciência, de respeito, de união, de companheirismo. E principalmente com base no diálogo. O diálogo é avassalador. São naqueles irmãos que nós temos as maiores dificuldades de convivência que nós vamos encontrar as maiores lições do Evangelho de Jesus. E é através do diálogo que nós temos possibilidade de mudar aquela relação. Sabe por quê? Porque quando eu converso com o outro, eu mostro a minha vulnerabilidade. Não quando eu falo, quando eu grito, quando eu realmente sento para conversar. E quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade para fora, a gente mostra o nosso lado humano. Nós também temos medos, temos inseguranças. E está tudo bem. E isso é uma forma de me conectar com o outro. E uma das melhores formas de a gente cultivar o diálogo dentro da nossa casa, se isso ainda é algo difícil para a sua realidade, é através do Evangelho no lar. O Evangelho do lar é a ferramenta mais poderosa que nós temos de proteção para a nossa casa. Porque é um momento de oração que toda a família está reunida. Eu não lembro onde eu li isso, talvez até o Cabral saiba me ajudar, mas quando nós participamos, quando nós fizemos o Evangelho do lar, é como se uma lâmpada, uma claridade se acendesse sobre a nossa casa. É um convite para que bons espíritos façam dali um momento de descanso e continuem nas suas jornadas pelo planeta Terra. Então, amigos, eu deixo mais uma reflexão para vocês. A família é a base da sociedade. A sociedade é reflexo da nossa família. O que nós estamos encontrando hoje é legal? É isso que nós queremos para os nossos filhos? Para onde que nós devemos olhar? Onde que está a mudança? Onde que está a transformação da nossa sociedade? Fica a reflexão. Muito obrigada.